Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje a conversa vai ser com um grande da medicina veterinária de São Paulo. A gente vai falar com o Dr. Edgar Luiz Sommer. Eu vou ler o breve currículo dele aqui, acho que vai gastar um meio episódio. O Dr. Edgar formou-se em 74 pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre foi atraído pelo pioneirismo e pela inovação. Como radiologista, implantou no Brasil as radiografias oblíquas, flexionadas, skylines e artrografias do aparelho locomotor do cavalo de esporte. Após treinamento com o professor William Brass, da Escola Superior de Medicina Veterinária da Universidade de Hannover, Alemanha, definiu como diagnosticar corretamente a displasia coxofemoral no Brasil. Foi radiologista fundador do ProVet, tornando-se sócio após aproximadamente 2 anos da sua fundação. Foi fundador da Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, ABRV, ocupando o cargo de vice-presidente e em 2 gestões como presidente. Nas 2 primeiras gestões foram alavancadas fundos para a aquisição da sede própria. Foi fundador do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, CBRV, e como diretor pela América do Sul da International Veterinary Radiology Association, IVRA. Trouxe em 2009 ao Brasil o congresso da IVRA, que aconteceu em Búzios. Trouxe ao Brasil os primeiros regeneradores osteoarticulares, um pioneiro em muita coisa, desenvolvidos e produzidos pela Labs, Argentina. Desenvolve a fábrica acessórios radiográficos que ele necessitava na sua rotina que não existiam. Representa uma startup de TI que no agro se utiliza de frequências orientadas para algum satélite geoestacionário que as redireciona para alguma cultura de fruticultura, ou pastagem ou reflorestamento, mediante as coordenadas geográficas com a proposta de um aumento das suas produtividades. É responsável no mercado pet-vet de uma empresa de diamantes que eterniza uma relação de amizade, carinho e amor com algum pet ou pessoa, a partir de algum material biológico como pelos, cabelos, unhas ou mesmo cinzas de cremação. Mais recentemente tornou-se acadêmico da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Muito bem-vindo, doutor Edgar Sommer. Prazer em revê-lo. O prazer é meu. Que bom que você está aqui com a gente. Por umas 2 ou 3 ocasiões a gente estava conversando nos episódios com o nosso convidado e seu nome foi citado. A gente falou, a gente tem que chamar esse cara para vir conversar aqui com a gente. Que bom que você aceitou e está aqui com a gente hoje. Estamos aí. Muito bom. A gente sempre gosta de saber como é o início de tudo, né? Você, diferente da maioria dos veterinários, claramente, com esse breve currículo, tem uma visão empreendedora e uma visão à frente do seu tempo, né? Mas eu queria saber, antes mesmo de ser veterinário, você já pensava em ser veterinário sempre? Você tinha outras ideias? Por que você caiu na veterinária? Quando você é jovem, antes de você decidir pela sua profissão, muitas vezes surgem algumas possibilidades como profissão para a sua vida, né? E uma delas foi educação física, a outra foi diplomacia, e depois veterinária. Agronomia também. E no fim a coisa foi se direcionando para veterinária, e quando eu decidi que seria veterinária, eu só pensava em veterinária e precisava passar no vestibular para fazer a faculdade de veterinária. E naquela época tinha poucas faculdades, né? Poucas, mas também os candidatos eram muito menos também, né? Sim. Sim. E aí, durante a faculdade, você já sabia mais ou menos que área que você queria, ou você foi descobrindo isso ao longo da faculdade, ou depois de algum tempo? Como que foi? Eu acho que foi durante a faculdade que eu fui me inclinando para o cavalo. Tá. Né? Então, eu foquei muito no cavalo, principalmente. Esse foi o meu enfoque. Tá. E, pelo que eu entendi, você se formou no Rio Grande do Sul, né? Nascido lá? Sou nascido em Porto Alegre. E aí, logo na sequência, você se formou e veio para São Paulo, né? Exatamente. Eu me formei no dia 14 de dezembro de 1974. No dia 2 de janeiro de 75, eu peguei um ônibus e vim para São Paulo e cheguei aqui no dia 13 de janeiro de 1975. Sim, mas se o seu foco era cavalo, exato. Como é que você ficou por quê? Fera no cão, no pet? Não, mas por que você veio para São Paulo? Por que você veio tão rápido assim? Como foi esse? Por causa do jockey? Eu queria fazer medicina veterinária, não queria fazer veterinária. Né? Então, eu tinha cartas de recomendação para ir para o Rio de Janeiro. Eu abandonei as cartas de recomendação para o Rio de Janeiro e optei
por São Paulo, porque São Paulo é São Paulo, sem nenhuma carta de recomendação, sem nenhuma referência. Eu cheguei com a cara e vontade. Meteu as caras aqui. Mas só que entre o penúltimo ano e o último ano, eu vim a São Paulo para fazer um estágio na divisão de assistência veterinária do Jockey Club de São Paulo. Uhum. E aí eu conheci todo mundo. E ao conhecer todo mundo, eu elenquei com quem eu, de repente, poderia retornar e fazer estágio. E aí, durante o último ano da faculdade, eu entrei em contato com quem me interessava, com quem eu queria, que eram os top. Foi aí que eu entrei em contato com o Alceu José Ataíde, já falecido, e o Bernardo Manzioni Espinhal. Então, eu vim a São Paulo aí já fazendo estágio. No fim... Isso no Jockey, né? Isso no Jockey. Como o Alceu era mais complicado, ele também é assim, meio reservado, e acabei ficando muito com o Bernardo. E ele acabou, pela amizade, sendo meu padrinho de casamento, e eu passei a ser padrinho de casamento do filho dele, que é o Luiz Felipe. Uhum. Então, foi assim que eu cheguei assim, com a cara e com a vontade, com a coragem. Com a cara e com a coragem. Me lembro direitinho, viu? O ônibus, o Penha entrando em São Paulo, acho que era numa segunda-feira, meu Deus, aquele trânsito lascado, o ônibus parado, travado no trânsito. É assustador para quem vem de Porto Alegre. Sim, mas aí você veio para o cavalo, né? Aí eu vim para o cavalo. E aí você se meteu com radiologia. Aí o que aconteceu? Depois de mais ou menos um meio ano de estágio, principalmente com o Bernardo, né? Ou na clínica do Alceu e do Bernardo, eu fui convidado pelo Alceu para ver se eu não queria montar um centro de radiologia. Mas vale a pena, antes disso, falar o seguinte: meu pai foi dentista e ele, no andar de cima de um supermercado em Porto Alegre, ele tinha mais 2 colegas, e ele teve a manha de desativar o aparelho de raio-x dele. Quando tinha um paciente que precisava de fazer um raio-x, ele mandava esse paciente para um dos 2 colegas que estavam ali do lado no mesmo andar. Uhum. Então, o que aconteceu? Meu pai, medroso por causa da radiologia, da radiação, né? Eu passei a herdar esse medo da radiologia também, entendeu? Até porque a época era muito diferente. A radiologia, o raio-x naquela época, pelos recursos que existiam, a tendência era ser muito mais danosa do que hoje em dia. Então, eu virei um medroso, para não falar outra coisa, em termos de radiologia. E na época surgiram 2 oportunidades aqui em São Paulo: ou ser anestesista do Jockey, ou ser radiologista privado com a clínica do Dr. Alceu. E eu, com a graça de Deus, eu optei pela iniciativa privada. Mas você tinha bala para isso? Em que sentido? Grana? Não tinha grana. Eu tive que pegar dinheiro emprestado, porque depois que eu saí de Porto Alegre, eu não queria mais pegar dinheiro em casa, entendeu? Então eu me virei, mas também tive ajuda. Eu fiquei na casa de uma madrinha minha aqui, então, em Pinheiros, em Alto de Pinheiros, então eu sempre estive bem instalado. Até o dia que eu achei que eu tinha que sair fora, e aí eu fui me virando sozinho. Mas o Bernardo até andou me suportando, e que depois eu acabei pagando. Mas aí o que aconteceu? Aí o Alceu me convidou, e eu optei por montar a radiologia. Eu não entendia nada de radiologia. Mas já existia radiologia para cavalos aqui em São Paulo? Ah, sim. Tanto é que o Alceu e o Bernardo, eles mandavam para o Jockey ou para a clínica particular, como a do Dr. Salles Gomes, na época, né? E como a clínica dele era muito grande e as solicitações de radiologia era muito grande, ele falou: pô, em vez de eu estar mandando para os outros, vamos montar para a gente, né? E foi o que aconteceu. E aí, então, eu fui atrás, não conhecia nada, fui atrás de equipamento, de acessórios, e ao mesmo tempo fui estudar, né? E na época, eu me lembro que eu estudei num livro americano, e que acho que era o único que tinha na época, e passei na verdade, eu não inventei absolutamente nada, porque quando você falou aí no currículo das radiofias obliquadas, flexionadas, skyline, isso é uma coisa que já se fazia nos Estados Unidos. Você só trouxe para cá. E simplesmente eu trouxe para cá. Então eu estudei bem aquilo lá para fazer as radiofias obliquadas no ângulo que era o correto, né? E o que acontecia na época é que se faziam basicamente 2 radiografias, uma crânio-caudal, uma antero-posterior e uma látero-medial.
E tinham lesões que aconteciam nas articulações, por exemplo, como o do carpo, que a gente chama de joelho, que não apareciam nessas duas radiografias, nessas duas projeções. E ao exame clínico, você sabia que tinha que ter algum problema, porque no exame clínico falava que tem que ter algum problema, só que o problema não aparecia nessas duas projeções. E foi aí que, então, com as acrescido de mais 3, nós começamos a visualizar, diagnosticar lesões que depois foram operadas e os animais voltaram a correr e ganhar corrida. Como isso era uma novidade no começo, eu definia a lesão, vamos supor uma fratura, localizava ela dentro da articulação, só que os veterinários que operavam, como o Alceu, por exemplo, e o Bernardo, eles não sabiam onde estava essa lesão, né? Então eles me chamavam no centro cirúrgico e falavam, a lesão está aqui, né? Em função da projeção obliquada. E aí eles abriam e aí achavam, fechavam e o cavalo voltava a correr e ganhar a corrida. Mas depois eles pegaram a manha e aí depois eles não precisavam me chamar no centro cirúrgico, entendeu? Né? E aí eles se viravam sem nenhum problema. E como é que você migrou do cavalo para o cachorro? Então, eu acabei trabalhando com cavalo mais ou menos uns 12 anos. E alguns motivos me incomodavam. E isso foi o suficiente para eu meio que desistir. E um dos motivos que me desestimularam foi o seguinte, eu me considerava, apesar de eu não ser especialista em radiologia nem nada, mas pelo fato de eu me dedicar única e exclusivamente na radiologia do cavalo de esporte, eu me considerava um radiologista, né? E aí tinham colegas que faziam radiografia e por um preço um pouco mais baixo, muitas vezes faziam um exame desses com um colega por causa de uma diferença de preço, Uhum. E eu não gosto muito, eu não gosto dessa prostituição, né? Isso me incomodava, me irritava. E eu me considerava um radiologista e os outros eram conhecidos como fotógrafo de osso ou apertador de botão, né? Era assim que se chamava. Mas também tem prostituição no radiologia de canina ou felina, sei lá. Sim, mas a época era outra, né? Mas foi o começo, né? Foi o começo. Então, aí, e também a monotonia, a radiologia do cavalo, ela é muito repetitiva, né? Porque baseia-se basicamente em reações ósseas do tipo proliferativas que caracterizam a osteoartrose. Então, as lesões eram muitas vezes não tinha, elas estavam lá, mas não incomodavam, né? E você tinha que descrever todas aquelas lesões. Então, eram laudos de páginas e páginas para arredondar numa osteoartrose, né? Então, isso aí, como por ser muito repetitivo e acabou sendo meio monótono, eu falei, pô, eu vou desistir do cavalo e vou migrar para o pequeno animal. Aconteceu que numa época, do cavalo, as lesões a gente tinha muito cavalo com tendinite. E essas lesões não tinham muito o que fazer porque não tinha ultrassom ainda, né? Então o raio-x era inócuo, né? Inócuo. Só que aí eu tive a informação de que tinha um veterinário em San Isidro, na Argentina, que tinha desenvolvido uma tecnologia chamada pneumotenografia, que é a injeção de ar entre o tendão e a bainha do tendão. Mas também não resolvia, não ajudava muita coisa, né? E aí esse veterinário, que chama-se Félix Caravelli, ele também já faleceu faz bastante tempo. Pela minha idade, vocês vão ver que eu vou falar que tem muita gente que já faleceu. Você é estagiário dos caras. Você era novo naquela época. Então, ele me falou assim, pô, Edgar, por que você não volta para São Paulo e você monta um serviço de radiologia para pequenos animais? E na época, olha só a estupidez, né? Na época já tinha lá a Rebouças que fazia, os Caldas que já fazia, os Migliano, o Luiz Sion, todos Piratininga lá. E eu achava que essa meia dúzia seria já atenderia o mercado, né? Já não tinha mais espaço. Exatamente. Aí um dia a gente tinha uma clínica na frente da Raia, no Jockey Club, e aí eu estava ali parado, e aí vem o Ailton Blois, também já falecido, que vocês conhecem,
E aí eu chamei o Ailton Blois. O Ailton Blois se formou exatamente no mesmo dia que eu, dia 14 de dezembro de 1974, Aqui. em Botucatu, junto com o Salim. E aí eu chamei ele e conversei com ele a respeito dessa ideia desse veterinário da Argentina. E ele achou fantástica a ideia. Ele, inclusive, estava comentando, eu tinha conversado com a Lucy, que era a professora de radiologia da Unesp de Botucatu, para fazer com ela. Mas aí não sei como as coisas se desenvolveram. No fim, em vez da Lucy, eu montei um centro de radiologia na clínica do Ailton Blois, Alvarenga? na Alvarenga, do lado da cidade universitária ali. Eu lembro dessa clínica aí. Né? E assim foi que aconteceu, que eu progressivamente fui abandonando o cavalo, deixei um discípulo meu lá, que é o Marco Aurélio Galo, e migrei para pequenos animais. Então foi essa a minha trajetória. Ainda até poucos anos atrás, bom, e talvez ainda hoje, os exames, a mesma radiografia, que não é dos mais caros, mas mesmo assim, para a grande população, é um valor alto, né? Não é acessível para todo mundo. Não. Eu imagino que a gente está falando de 30 e poucos anos atrás, né? Não, um pouco menos, né? 25, 30 anos atrás. Você falou que ficou 12 anos no cavalo até migrar, né? Então a gente está falando de uns 25 anos, né? Sim. Mas, final dos anos 80, 40 anos atrás. 35 anos atrás. Enfim. Você estava nascendo. Isso aí, eu nasci em 86. Então, é isso aí. Então, não era tão acessível. E como que se fazia? Porque se for que já tinham 5, 6 pessoas, eu entendo até sua visão de acho que já está saturado o mercado, porque... Mas é miopia, né? Uhum. É a miopia minha. Não, porque ele estava em São Paulo, bem no meio dessas clínicas. Sim. Né? A gente nem conhece São Paulo inteiro. Então, mas devia ter muitas pessoas que tinham indicação e que não poderiam bancar aquilo. Eu só sei dizer que quando eu comecei com bastante movimento, entendeu? Os veterinários começaram a me indicar. Até porque o Ailton estava na sinofilia, os criadores também precisavam disso, né? Sim. Uhum. Que, né, na parte de radiologia, os criadores estão envolvidos, né? Sim. Criam uma demanda. Sim. Né? Sim. E naquela época, a questão da displasia coxofemoral já era a maior assunto para se fazer. A displasia coxofemoral era um problema, porque cada um falava uma coisa, era uma confusão. Era uma coisa... E aí eu falei, não, eu vou botar um ponto final nessa história e eu vou para a Alemanha e vou ficar com o professor Brás lá. Isso aí foi bem interessante também, acho que tem tempo para a gente falar. Sim, né? lógico, tranquilo. Isso é fundamental. Teve um evento no Jockey Club de São Paulo, eu não sei se foi uma conferência, eu sei que era um evento internacional. E nesse evento eu fui um dos palestrantes para falar sobre uma patologia que até então não tinha sido diagnosticada no Brasil, que foi diagnosticado clinicamente pela primeira vez pelo Alceu e pelo Bernardo. Depois eu fiz o diagnóstico através da radiologia e depois o tratamento cirúrgico foi feito pelo Alceu e pelo Bernardo também, né, que chamava-se sinovite vilonodular. Na articulação do boleto, você via que o boleto ficava bem aumentado, mas as lesões ósseas, que é o que o raio-x te mostrava, elas eram discretas, tipo uma pequena reação óssea do tipo proliferativa e uma lesãozinha eventualmente destrutiva, né? Uma cariezinha lá. Mas aquilo não justificava o aumento da articulação no aspecto cranial dela, né? Quando a gente então resolveu jogar contraste dentro, e foi aí que a gente viu que tinha uma estrutura mole que não se visualizava no raio-x, porque ele via a parte Por isso que estava óssea. mais aumentado. Exatamente, de tecido mole, que tinha a forma de uma gota. Então, essa era a sinovite vilonodular. Aí eles abriam, tiravam e beleza, ficava bem tranquilo, né? Aí, o que aconteceu? Nessa palestra, muitas vezes os que estão assistindo são tímidos e acabam não perguntando, né? E ao final, então, muitas vezes está lá o palestrante e aí vem as pessoas para conversar com você. E aí veio uma pessoa que foi o filho, não tem nada com veterinária, mas ele era filho do professor Merkt. Fala alguma coisa para você isso? Não?
Para você talvez não, mas para você. De livro. O professor Merck foi um dos veterinários que vieram naquele convênio Brasil-Alemanha. E vieram antes de eu entrar na faculdade, que eu entrei em 71. Quando eu entrei na faculdade, eles já tinham ido embora, mas eles tinham deixado os ensinamentos, né, deles. E aí, esse foi o professor Merck, né? Aí, esse rapaz que me procurou nesse dia da palestra foi Hans Mario Merck, que é filho dele. E como o Hans Merck morou aqui com a sua esposa, ele acabou tendo filhos no Brasil. Uhum. E o Hans Mario é um brasileiro que mora na Alemanha. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele veio para cá porque ele recebeu um presente do pai, porque ele era brasileiro e esse presente era para que ele conhecesse o país onde ele nasceu. E aí tinha recém-chegado, né, naquele dia. E aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, cara, eu sou solteiro, tenho um apartamento em Pinheiros. Você não quer ficar com a gente lá? Ele topou e ficou lá. Então, ele ficou mais ou menos no Brasil uns 5 meses, uma coisa assim. E uma grande parte desse tempo ele acabou ficando comigo lá no apartamento. É óbvio que ele fazia uma viagem para cá, outra viagem para cá, mas sempre a base era São Paulo. E aí a gente fez amizade e tal, e aí depois ele foi embora, e aí a família, em comum acordo, achava que tinha que me devolver esse bem, ou sei lá, esse favor, ou sei lá como é que se poderia chamar, por causa do Hans Mario, né? E aí foi que eu fiz a minha primeira viagem internacional para a Alemanha naquela época. E fiquei na casa do Hans Merck, dormindo no quarto do Hans Mario Merck, que estava fora estudando fisioterapia, né? Eles moravam num pedaço de terra grande lá, né? Assim, um pouco para fora de Hannover, e eles tinham umas éguas lá. O professor Merck tinha umas éguas lá, e ele, todo dia à tarde, ele pegava as éguas e passava um ultrassom para ver a evolução do óvulo, né? E eu ajudava, ele segurava as éguas e ele colocava o transdutor lá para ver isso aí. Mas quando eu fui para lá, o Hans Mario falou com o professor Wilhelm Brass, que é padrinho do Hans Mario, para ver a possibilidade de eu ficar em Hannover fazendo um estágio com o professor Brass. E o professor Brass, para quem está na sinofilia e está ligado à displasia coxtumoral, ele era presidente da Federação Sinológica Internacional. E ele dava laudos para o mundo, para muitos países de displasia, inclusive do Brasil, né? Então eu peguei Ele é presidente da FCI? Inclusive da comissão científica da FCI, né? Bom, ele também já é falecido, já faz uns bons anos, né? Ele inclusive acabou casando com uma amiga da minha mãe, uma gaúcha, né? Tanto que ele morava meio ano aqui, meio ano lá na Alemanha. E aí eu aprendi a fazer a radiografia, aprendi a dar o laudo, e aí eu voltei para cá e aí comecei a dar modéstia à parte, os verdadeiros diagnósticos de displasia coxtumoral. E acabar com essa furia, com essa confusão de que cada um falava uma coisa, entendeu? E aí, naquela época, eu fazia muita radiografia. Eu tenho um perfil de perfeccionista. Talvez até por causa da influência da germânica, que eu sou, assim, nada contra quem é 100% de alguma coisa, até porque tem um amigo meu da radiologia que falava que é o alemão, porque eu sou 100% descendente de germânicos. Uhum. Todos nós em casa quebramos essa sequência casando com moças não germânicas, né? E tanto é que eu sou casado com uma japonesa, né? E aí que virou até meu padrinho de casamento, falava que o alemão era um português melhorado. Então sempre que tem um amigo português eu falo isso, né? A gente sempre arranca uma risada da pessoa, né? E por ser um perfeccionista e assim falar a verdade em termos de laudo, tinha muita gente que não queria saber da verdade. Você sabe muito bem disso aí, né?
E aí, a quantidade de radiografias que eu fazia no começo era absurdo de displasia, mas de gente séria, que queria saber da verdade. Mas esses foram atendidos e estavam atendidos e tudo bem, mas aí vinham os outros e não com tanto critério, com tanta seriedade, e no fim eles acabavam não fazendo o diagnóstico da displasia com a gente, tanto é que hoje praticamente o Provet não faz diagnóstico de displasia, porque o Provet é um centro de diagnóstico sério, né, por isso que ele tem a credibilidade que ele tem, e se o animal tem displasia, ele vai ter displasia, vai ser falado que vai ter displasia. Ele tem que ser sedado, tudo direitinho, microchipado, né? Isso, é organizado o negócio. Mas me conta... como que era antes, o que se falava antes que estava tão errado e o que mudou com essa sua volta da Alemanha? O diagnóstico depende, em grande parte, aliás, todo diagnóstico radiográfico depende de uma boa radiografia. Isso né? Não adianta eu ser um fera na radiologia e querer dar um diagnóstico em cima de uma porcaria de uma radiografia. E naquela época, modéstia à parte, as radiografias eram bem porcaria. Né? Mas você falou, era tudo rudimentar, né? Os caras tinham aparelhos humanos antigos, né? Mas eu comecei mesmo com um aparelho meio que semelhante com isso aí, só que eu sofria para fazer uma boa radiografia. Né? Uma coisa que vale a pena até comentar aqui também, quando comecei a fazer a radiologia, tinha o filme, tudo é tempo analógico, né? 18x24 e o 24x30. E a gente usava um divisor de chassi, com chumbo, então você usava um 24x30 2 vezes. Eu queimei 2 caixas de 100 lâminas, de 100 filmes, para chegar na radiografia que eu queria. Então eu fiz 300 imagens, 100 em cima do 18x24 e 200 em cima do 24x30, né? E, cara, me dava um desespero porque eu não conseguia fazer uma boa radiografia. Foi aí que eu conheci o professor Benedito. Vladimir de Martin? Sim, eu fui na USP e fui falar, Benedito, eu estou desesperado, eu tenho que fazer essas radiografias e eu tenho que fazer melhor do que o que está se fazendo, né? Então, aí a gente conversou e tal. O problema é o seguinte, na radiologia, especialmente naquela época, tinham muitas variáveis. As radiografias eram reveladas à mão. Então, até na época do frio, a temperatura do revelador era importante. A radiografia não revelava. Então ficava uma porcaria da radiografia, né? Até você descobrir que era esse o problema. Aí punha-se um termômetro de aquário dentro do revelador para esquentar o revelador na temperatura que ele precisava estar, para que eu pudesse revelar a radiografia. Né? Então tem muitas variáveis, e a gente na radiologia, quanto menos variável você puder ter, melhor, porque diminui o teu erro. Uhum. Né? Então até que eu chegasse a definir exatamente essas variáveis todas, eu não conseguia fazer. Mas nem na USP faziam radiografias bem feitas? Na USP eu não sei, de cavalos eu não sei. De cachorro? Ah, não, de cachorro sim. Mas não displasia, né? Faziam de trauma. Naquela época tinha muito trauma, né? Muito cachorro que caía de laje, essas coisas, né? Então, de cavalo, eu acho que eu não cheguei a ver, naquela época, nenhuma radiografia, até porque eu acho que eles deviam não fazer muito também, né? Eu sei dizer, cara, que eu, quando peguei o truque da radiografia, o osso, ele era branco, como essa luz fluorescente. O osso parecia iluminado dentro dele. A radiografia ficava de cinema. E aí não tinha o que você não ver. Uhum. Né? E nos pequenos animais, eu usava para cavalos, para fazer extremidade, parte óssea, se um aparelho pequeno resolve o problema. Pois eu, com a estupidez de radiologista naquela época, eu comprei um aparelho maior do que eu usava para pequenos animais, para cavalos, mas que era insuficiente para pequenos animais. Então, para eu fazer uma boa radiografia, eu tinha que anestesiar muito cachorro. E o Arsênio foi um parceiraço naquela época, ele me ajudava lá na radiologia, né? Só que aí o movimento foi aumentando, o tempo que eu tinha que gastar, despender para cada exame, tinha que diminuir, e aí eu falei com esse meu padrinho que eu falei que do português melhorado, eu falei para ele que ele trabalhava na radiologia, e eu falei para ele, Franco, eu preciso de um aparelho de raio-x grande. E aí ele falou assim, não tenho pressa, mas
um usado bom. Alemão. No caso foi holandês, foi um Philips. Até o dia que ele chegou assim, Edgar, eu arrumei um aparelho de 300 mAh da Philips. Era meu sonho de consumo naquela época, e eu não sabia nem como é que eu ia pagar esse aparelho. Aí eu tinha um meu concunhado, você vê como é que são as coisas, né? Um concunhado que também já faleceu faz muitos anos, ele tinha muito acesso com o Banco América do Sul naquela época, até porque ele e a minha cunhada acabaram trabalhando no Banco da América do Sul. E aí ele conversou lá com o pessoal e eles fizeram um empréstimo, um financiamento dessa máquina. E aí então eu arrumei o dinheiro e todo mês eu tinha que pagar, e aí entrou o plano Collor. Se você falar para os jovens, no caso, não sabem o que é plano Collor, né? E aí congelou. Congelou tudo. Só podia ter 50 contos, sei lá quanto que podia ter. Aí congelou e aí eu conseguia pagar e sobrava dinheiro. E aí então foi o meu primeiro grande sonho de consumo, foi adquirir um aparelho grande de raio-x. Aí sim eu quase não perdi a radiografia por movimento de paciente. Porque na radiologia dos velhos tempos, os tempos de exposição não eram que nem agora, que o cavalo está galopando, você radiografa, a radiografia fica perfeita. Naquela época você tinha, era o maior sacrifício para o cavalo não tremer, né? E puro sangue inglês é nervoso. Então, querer fazer um puro sangue inglês ficar calmo e sem tremer durante 3 décimos, 4 décimos, que é um tempo enorme, era complicado, né? Enfim, aí eu comecei a brincar um pouco mais facilmente com a radiologia. E você já estava no Ailton? Aí, não, eu estava no Ailton. Esse aparelho grande já foi instalado na clínica do Ailton Blois. E aí foi desse jeito. Bom, então, para fazer o diagnóstico, você tem o segredo da radiografia da displasia é uma radiografia de qualidade. E não é só em termos de contraste, em termos de posicionamento. Uhum. Né? Então era sempre hiper mega criterioso em termos de posicionamento. Então a gente não tinha dúvidas em dar o diagnóstico por causa do posicionamento. Tanto um posicionamento perfeito, bastava fazer um bom diagnóstico em cima das radiografias. E era o que acontecia. Né? E mesmo assim no Brasil, no começo eu estava fazendo esses diagnósticos e muitos proprietários, criadores, eles mandavam a radiografia para a Alemanha, para o professor Braz dar o laudo. E os nossos laudos batiam em cima, motivo de ele até ter me elogiado por causa disso. Agora, hoje a gente já tem as digitais, né? Sim. Que, pelo que eu estou entendendo, pelo que você está falando, diminuir as variáveis seria teoricamente mais fácil. Mas nós recebemos aqui o Daniel Batista 2, 3 semanas atrás, Sim. que ele falou, olha, tudo bem, de fato melhorou, mas agora a técnica do radiologista não está tão boa e mesmo sendo digital não está ficando tão boa como deveria ser. O que você pensa? Ajudou ou não? A tecnologia ajudou ou não? Atrapalhou? Ajudou um monte, porque a qualidade às vezes melhorou também. Uhum. Mas eu estou entendendo o que o Daniel falou. Os caras, a tecnologia ela corrige teu erro. Né? Então o pessoal está fazendo radiografias com técnicas erradas. Uhum. E a radiografia fica bacaninha, mesmo com a técnica, mas isso tem um limite. Ele mostrou pra gente a diferença do Brasil. Então tem um limite. A tecnologia corrige até um determinado ponto. Fora isso, não, né? Então, e aí depois você dá contraste, você faz o diabo. Quer dizer, então isso aí facilitou. Na verdade, essa modernidade foi o que financeiramente meio que me sacaneou. Porque enquanto muita gente mandava os pacientes para a gente radiografar, por causa da qualidade da imagem radiográfica, que em termos de qualidade não tinha dúvida, né? Por causa da qualidade. Mas na hora que veio a radiologia digital, aí a radiografia boa do Edgar não precisava mais ser com o Edgar, né? Então podia ser com outros. Uhum. Mas apesar de nós termos sido os pioneiros na radiologia digital também. Assim, sempre que a gente pôde, a gente sempre foi pioneiro em tudo que a gente pôde, né? Eu sempre gostei do pioneirismo, sempre. Legal. Né? Só para a gente não sair do assunto displasia, né? Mas a gente tem muito mais assunto. Temos muitos assuntos, exato, mas só para a gente concluir isso, por que
o Edgar, o Daniel estava conversando com a gente sobre a questão do PENRIP e os outros que é o OFA e o Eu ia FCI. falar, é porque assim, a gente perguntou pra ele, pô, mas até hoje a gente não consegue resolver a questão da displasia, né? O que acontece com os exames? Daí ele falou assim, o exame de displasia, ele mostra quem tem displasia, né? Sim. Mas ele falou 80% 80%. dos cachorros A e B também são displásicos. Podem ser, porque a displasia é intermitente, é recessiva e intermitente. Você tem um cachorro são, radiograficamente, cruzado com são, de repente, no meio de uma ninhada lá pra frente, aparece um cão com uma displasia severa, cara. Severa. Aí ele falou que só o PENRIP que pode realmente resolver esse problema. E precoce, né? Porque a partir dos 4 meses você já pode radiografar Isso, o 16 animal. semanas. Né? E isso financeiramente para o criador é muito bom também, Lógico. porque ele já descarta esse animal, ele já não gasta mais com esse animal, não investe mais nesse animal, Sim. né? Então, mas no entanto, poucos veterinários ainda conhecem e utilizam o PENRIP. Né? Por que isso não se popularizou tanto? Porque é uma inovação Porque o importante, PENRIP para já o é criador é antigo, importante. PENRIP é A gente antigo. já ouvia falar disso aí, sei lá, 20 anos atrás. Eu fiz um curso de PENRIP nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Não foi na Pensilvânia, mas ele é da Pensilvânia. Ele é da Pensilvânia. Faz tempo, né? Ah, faz tempo. Porque eu já discutia no Kennel Club isso. E aí o pessoal continua fazendo as mesmas coisas e a coisa não melhorou. É porque o Brasil é filiado à FCI. A FCI ela adota esse sistema que a gente conhece, que é o sistema de Norberg, entendeu? Mas Que é eu o acho. sistema do raio-x, tá falando? Do raio-x, não, do raio-x sedado lá e tal. Isso. Mas a FCI não vai aceitar o. O criador pode ser da FCI ou não. Ele pode usar o PENRIP e ele descarta o cachorro se ele quiser ou não. Claro. Né? E aí depois, se tiver que fazer uma radiografia E daqui 2 anos, com o PENRIP, isso. o cachorro vai ser A ou B. Exato. Não é? Então ele tem que Exato. fazer, né? Eu, se fosse criador, eu faria isso. Eu faria o E PENRIP. com 2 anos você faria oficial lá pra ter. Exatamente. Você já ia saber Aí- que ia tá Isso. bom. Aí a chance de dar problema é muito menor, né? Muito menor. E a displasia também ela é muito popular, porque tem muita gente criando cachorro sem exame. E também tem isso Né? que ele comentou. É. Tem muita gente que não quer saber a verdade. O cara é criador, sabe disso, mas não quer. A Você verdade é sabe, essa. essa empresa está aqui em Moema. Vocês moram em Moema, não? Não. Moro próximo. Eu moro em Cotia. Moro no Moram em Brooklyn. Cotia. Então, aqui em Moema tem cão que caminhando, passeando. Aliás, Moema é um bairro bem bacana, bem interessante. Plano, né? Porque ele é plano, então tem muita gente que caminha em Moema, né? Sim. Eu, por exemplo, em Moema eu faço tudo a pé. Né? Ontem eu fui do outro lado da Avenida Ibirapuera, almoçar, fui e voltei a pé. Tá? Já morei em Moema. Moema é legal. É muito legal, muito legal. E aí, com isso, tem muita gente, mas muita gente que caminha com cachorro aqui. Cara, esses cães grandes, esses Golden Retrievers, é tudo displásico. É tudo Então, porque displásico. a quantidade tá inversamente proporcional à qualidade, né? Claro. E aí o cara cruza um monte de cachorro aí. Eu parei de criar border collie por isso, porque os caras cruzam o encontro do vizinho, sem exame genético, sem exame de displasia. A saúde dos bichos vai lá para baixo, né? Vai. E tá assim, né? Quantidade de cachorro da mesma raça aí, né? Bom, eu entendo que é multifatorial, recessivo, então os pais sãos podem ter filhos displásicos e tal, mas não tem nenhuma forma, nenhuma possibilidade de controlar melhor do que tem sido feito hoje? Porque Não. parece que só piora. Não, só pior, assim. Não, eu acho que a opção do PENRIP seria uma opção muito bacana e eu acho que você controlaria. Uhum. Controlaria. Pelo menos o criador sério deveria usar. Sim. Na verdade, que tem criadores sérios, que a gente trouxe aqui, e eles não falam de PENRIP, eles falam de chapa de raio-x, de raio... Bom, Mas, a aliás, eles cultura, né, que tem que ser quebrada, né? eles nem sabem do PENRIP, né? Eu acho que já ouviu falar. O criador sério, eu acho que já ouviu falar. Bom, vamos dar um passo adiante na história. Aí, no final das contas, como é que você foi cair na Provete? Como que... Aí, naquela época, o Provete, quando eu estava lá na clínica do Elton Blois, o Provete não existia. E Era aí, logo antes, né? Foi 1 ou 2 anos antes. Né? Exatamente. Aí chegou o Atílio Alberto Giovanardi, também falecido agora uns 2 meses atrás, sabia não? Não. Faleceu. A gente vai avançando na idade e o pessoal vai ficando, cara. E a gente dá graças a Deus que a gente não ficou. A gente sabe que está na fila, né? Mas não sabe qual é a posição na fila, sabe né? que um dia a gente vai. Né? Vamos aproveitar hoje. Exatamente. Vou aproveitar bem todos os dias, porque a gente não sabe como vai ser o dia. Exatamente. E aí o
o Atílio entrou em contato comigo lá no Ailton Blois e falou, olha, nós estamos montando um centro de diagnóstico, né, nem se chamava Provet ainda, você não quer integrar a parte de imagem? E foi na Alvarenga o primeiro, né? Encostado. Encostado. Eu fui no Coquetel, acho. A avenida principal da USP está aqui, Era tudo lá da USP. O Ailton estava aqui e o Provet estava aqui. Tanto é que nós levamos o aparelho de raio-x e num carrinho no trânsito ali. Foi desse jeito. 500 metros. Não dá 500 metros. Não dá, acho que não dá 200 metros. Não dá 200 metros. E aí eu conversei com o Ailton, né? Porque eu sempre gostei das coisas bem certinhas e tudo direitinho. E falei que eu estaria optando por ir. O Ailton era um cara bom de cabeça, né? Era ele e a Isildinha, né? E a Isildinha, que também já não existe mais faz muito tempo, né? E aí ele inclusive me apoiou e foi desse jeito que eu migrei para o Provet. E naquela época tinha a radiologia e eu estava introduzindo a ultrassonografia. Então o Provet foi pioneiro na ultrassonografia também. E já existiam outros centros diagnósticos? Ou o Provet foi o primeiro centro diagnóstico do Brasil. E os veterinários olhavam torto. Falavam até que não. Que roubar cliente. Isso que eu ia falar, tinha medo dessa questão de roubar cliente. Né? Até hoje ainda tem um pouquinho, imagina naquela época. Não, acho que, hoje já virou uma cultura, né? Um pouco melhor. Eles ainda têm muito medo, mas acho que não mais dos centros diagnósticos. Sob comando do Atílio, tinha lá aqueles armários, né, com as fichas, né? E todo animal que entrava lá tinha uma ficha. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eles de um dia para o outro, eles se falaram que estavam fechando o Provet. Foi aí que a gente conversou para que a gente pudesse dar sequência, né? A primeira coisa que eu fiz, por ser um dos sócios do Provet, foi sumir com esses arquivos, para mostrar para o colega que a nossa intenção não era nenhuma de roubar cliente de ninguém. Acho que não. Né? Até porque se eu roubar... Você fazia diagnosticar, você não clinicava? Mas na cabeça, você sabe o que acontece na cabeça das pessoas, né? Até porque se eu fosse roubar, né, eu estaria dando um tiro no meu pé. Sim, lógico. Né? Seria um estúpido, né? Então a primeira coisa que a gente fez... Você não montou um hospital veterinário, você montou um centro para ajudar as clínicas. Exato. Né? Exatamente. Não fazia cirurgia, não vacinava, não atendia cliente. Nós sempre fazia exame. Exatamente. Ou fazia especialidades. Sob indicação, recomendação do colega, né? Então a gente deixou isso sempre muito patente, a parte de ética. E o Provet é ético até hoje, né? Então é um centro diagnóstico que... Você foi um dos donos do Provet por quanto tempo? Fui por uns 31 anos, mais ou menos. Isso aí é... 32 anos. Uma revolução na medicina veterinária brasileira. Começou em São Paulo e revolucionou o Brasil. Eu vou, assim, modestamente falando, eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar, mas que eu sou absurdamente humilde. E na humildade eu te falo, a medicina veterinária de pequenos animais mudou por causa do Provet. Sim. Mudou por causa do Provet. Sim. Eu falei que você é um dos grandes da medicina veterinária, porque é um antes e um depois. Ah, sim. O antes e o depois. Assim como na ultrassonografia tem o antes e depois, também tem o antes e depois da tomo e da ressonância, né? E o dos exames laboratoriais e tudo. Como que era feito antes? Cada clínico tinha um colega que ajudava a fazer os exames? Olha, fazia muito em laboratórios humanos. Laboratórios humanos. Muito. Fazia aqueles examezinhos, algumas clínicas, né? Os de parasita, fazia alguns exames simples de sangue, mas fazia as raio-x meia boca. Fazia bem meia boca, sim. E assim, mas o que se fazia basicamente era um raio-x meia boca, um hemograma e exame de fezes, e meio que morria o assunto aí. Antes do Provet, na parte de laboratório, teve o CEPAV, né? Então, o CEPAV também que deu outro visionário, que também faleceu. O Israel. O Mauro veio aqui. O Mauro veio. O Mauro, meu amigo, me ajuda no canil. O CEPAV é demais. E o Israel era outro visionário. Sim. O Israel sofreu um acidente com quantos? 35, 40 anos de idade. Eu fui até no enterro dele. Eu também fui. Eles estavam construindo o laboratório e na obra, não sei o que aconteceu com Israel, que ele
tinha lá um elevador, que eu não sei se era de cargo, o que era. Como o Mauro teve a septicemia lá no hospital, o Mauro ficou com problemas locomotores. Eles fizeram um elevador pro Mauro poder subir e descer. Tá. E o Israel caiu no buraco do coisa Eu não lá sei de que 3 metros de altura e quebrou o pescoço. Ele caiu do jeito que tinha que cair para morrer. Porque era. Caiu dessa altura aqui, ó. Caiu de cabeça com os braços para trás. Foi a conversa na época. Então não caiu. tinha nem como. O Israel não era alcoólatra, não era drogado. Não. Isso era meio maluquinho, mas ele era. Ele era visionário. Ele era visionário. Com os exames de alergia, os exames daqui. Sim. E aí o Mauro levou o laboratório para um nível top. Sim. Se puder, assiste o episódio com o Mauro. É bem legal. Como é que é? O episódio que a gente fez com o Mauro. Tudo isso história, né? É. Eu acho legal o pessoal mais jovem saber um pouco da história, né? No Jockey, hoje, o pessoal da minha época me conhece. O restante eu não conheço, nem eles não conhecem. Lógico. Não conhecem. Você não sabe o que é plano Collor. Sim. Não sabe, se pergunta para um jovem o que é o fax, ele não sabe o que é um fax. E que tem o fax há pouco tempo. Bom, mas então, na verdade, na época da Provete já era concomitante com o CEPAV, né? Os dois começaram próximos. Mas o CEPAV só na parte de patologia clínica, Sim, né? sim. Nada com o restante, né? Uhum. E também a hora que o Israel faleceu, o CEPAV ficou mais indústria. Tem Tem alguns exames ainda, acho que. Eu não sei kit como é que de alergia, os negócios. Mas a alergia deve estar fazendo. Mas o CEPAV ia ser nossa. Lembra que eles traziam um monte de gente para dar palestra? É isso que eu ia comentar. Ele era tão visionário, que nem o Dan está falando, que ele trazia um palestrante de fora, ele punha 1.000 pessoas. Sim, ele trazia o cara que escrevia o livro que todo mundo estudava. Ele punha 1.000 pessoas lá. Lá no auditório da USP, da arquitectura, lembra? Sei lá onde. A gente ajudava, porque naquela época eu trabalhava na Mars, e eu patrocinava. Era bem legal. Quando essas enchentes do Rio Grande do Sul, em Eldorado, o que aconteceu? Você sabe, não? O quê? Porque a EFN era em Eldorado. A EFN tá aqui. No Eldorado do Sul não tem mais nada? Tem. Mas eu acho que não. Lá agora acho que é só coisa de arroz e trio. O pet food tá tudo aqui. Mogi. Tem outra cidade aqui na Dutra, que eu esqueci o nome. Eles estão gigantes. Bom, e qual que era... Porque você não tinha que convencer só o veterinário clínico para indicar vocês para fazerem os exames, né? Você tinha que convencer também o dono do cachorro na época de que aquele exame era realmente necessário. Não, isso quem fazia era o clínico, não éramos nós. Mas foi fácil ganhar o mercado? Porque eu imagino que devia ter uma certa resistência, não? Puta, precisa mesmo? Doutor, precisa mesmo desse exame? Sim, mas naquela época até pode ser, sim. Hoje o tutor, ele investe em cima. Ele quer. Ele que pede. Por isso que a medicina veterinária também cresceu bastante, né? Que os caras estão investindo em ressonância, estão investindo em tomografia. Mas eles estavam do lado da USP. A própria USP também, eles tinham professores da USP que trabalhavam juntos. Eles estavam tudo ali num centro importante. E em São Paulo, né? Eles estavam no coração do... Com bons profissionais. Então, fatalmente a coisa começa pelo criador, até chegar no dono, né? Mas chega em todo mundo. E os veterinários mais... Que perceberam isso, já começaram a usar os serviços, né? Sim. Eu lembro que na Aratans, não era mais na Aratans, né? Não, agora na Aratans... Na Aratans abriu que ano? Olha, mais ou menos uns 2 anos e meio depois de que... Já bombava. Sim. Então, em 2, 3 anos o negócio... Tinha um movimento enorme. Enorme. Foi rápido, essa mudança de consciência. Mentalidade, Sim. Bom, e aí depois de alguns anos, acho que tiveram várias evoluções. Não tinha, por exemplo, ressonância. Foram vocês que trouxeram também a primeira ou não? Junto com a do rato de Osasco. Tá. Então, de São Paulo foi a primeira. Vieram as duas, uma encostada dentro da outra, namorando no navio. E era bom, hoje em dia ainda é um baita investimento, mas naquela época era absurdo, né? É um baita investimento de qualquer forma, até porque na época a gente trouxe uma de campo aberto. E então é uma ressonância menor, 0,24 Tesla. Hoje os veterinários estão investindo de um Tesla e meio, mais ou menos. E quanto custa, para a gente ter uma ideia hoje, um aparelho desse? Chuta aí, mais ou menos. Olha, acho que eu 100 mil dólares? Não, alguns milhões. Acho que mais. Bem mais. Assim, eu não sei, acho que os veterinários não fazem conta, porque é uma coisa que não fecha, entendeu? Eu achei que eles compravam usadas de humano aqui do Brasil.
Sim e não, depende, né? Hoje, quando a gente compra uma coisa humana, a gente tem que tomar o cuidado de comprar uma coisa humana boa, né? Mas antigamente, é veterinário, então eles empurravam Porcaria. tranqueira, né? Tinha veterinário que tinha acesso, por exemplo, tinha um amigo no HC, ia lá no meio da noite, fazia uma tomografia de não sei quem. Não tinha essas histórias? Não, levava no hospital. Lavoisier, laboratório também humano. Né? Fazia. Os caras tinham brother, né? Estudaram na faculdade junto, à noite, no meio da madrugada, fazia esse negócio desse. Não entrava dentro de uma sacola, anestesiado, para ninguém ver, porque não pode, né? A vigilância aqui não permite. Não permite. Lá fora permite, aqui não. Bom, e aí agora estamos num passo além, que é mais recente, que são os planos de saúde, né? Que foram se desenvolvendo e agora tem alguns grandes aí. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você que foi sempre tão visionário, sempre inovou nas coisas. E ele sempre quis qualidade, né? Sempre quis qualidade, exato. Me fala a sua opinião. Voltando um pouco em termos de qualidade, eu fui educado principalmente por uma mãe de origem germânica, onde tudo que se começa tem que terminar. E tinha muita coisa que eu começava e não terminava. E tudo que se fizesse, além de terminar, tinha que ser bem feito. Eu tenho uma história muito bacana que muitas vezes eu conto, que eu inventei de fazer como é que chama esses? Não é ventilador, como é que chama? Que fica na rua rodando com vento. Exaustor? Não sei. Rodando com vento? Eólica? Mas são esses pequenininhos que a gente põe, que ficam girando. Não é ventilador, claro que não é ventilador. Biruta? Não é biruta. Não é biruta. Catavento, biruta. Mais ou menos isso aí. Um moinho? Mas fica no ar, com vento, né? Tá. Eu fiz acho que um catavento tão perfeito, mas tão perfeito que ele não funcionou. O ótimo inimigo do bom. Exatamente. O ótimo inimigo do bom. Mas por que não funcionou? Porque o vento não entendia ele. Não, porque tinha rolamento, acho que o rolamento era pesado, estava revestido para não pegar chuva, e aí não girava, não fazia nada. Então, assim, eu acho que para responder essa tua pergunta, porque teve uma época em que nós nos reunimos com o Salomão Zop, né, para ter uma conversa a respeito do plano de saúde. Eles falaram, nós fomos obrigados a entrar. Nós não recomendamos que vocês entrem. O Provete nunca entrou. Nunca entrou. Até porque se o Provete entrasse, vinha uma enxurrada. Não, mas ia ser caro para eles também, né? Porque você não ia abrir as pernas para um seguro plano de saúde. Claro. Ia ser inviável para eles. Não, mas eles não iam pagar aquilo que eu precisava. Você não ia fazer. Não. Tá, mas procuraram e vocês não. Sim, a gente foi procurado e a gente nunca entrou. Nunca entrou. Tá, mas os exames que eles bancam, eles conseguem bancar exames bons? O plano de saúde? Os laboratórios que são parceiro deles, tem laboratórios bons? Não, tem. Hoje sim, hoje tem vários centros diagnósticos bons, né? Não, mas a minha pergunta é mais no sentido seguinte, eu tenho defendido aqui que o plano de saúde é uma pegadinha pros proprietários, pros veterinários, e ninguém tá percebendo. É uma pegadinha. Só que é uma pegadinha. Começaram bem, pagando um valor até que justo pela consulta, agora já estão reduzindo o número de consultas, e o veterinário vai caindo, o veterinário é meio bobo às vezes, né? Ele vai caindo, é meio ingênuo, ele vai caindo na história, enfim. Eu acho que é uma pegadinha que, no final das contas, traz um cliente de baixa qualidade e que não vai ter sucesso. Mas eu queria saber a sua opinião, que você é tão visionário. E o dono do cachorro não vai ter as necessidades atendidas, né? Ele é o principal. Além da pegadinha, o paciente que era teu passa a ser do plano de saúde, né? Que nem você está falando. Doutor, o senhor está atendendo, sei lá, XYZ plano de saúde, sabendo que você vai atender, por que eu vou por aqui? Vou por aqui, né? Sim, porque o cara manda o veterinário em casa e manda não sei o quê, né? Então é uma super pegadinha, né? Então, e realmente acontece isso. E como é que é uma pegadinha e o negócio aumenta?
Porque eu acho que tem muita gente que não... Minha opinião, depois você me confirma se Porque você é tão concorda. barato, o dono, eu até entendo o dono. Muita se gente iludir. não deveria e não poderia ter cachorro, e tem, e acha que o plano de saúde vai ser uma forma Com 20 fácil. conto por mês, a 30 conto por mês, será o valor? R$ 49,90. Então, Não dá R$2 por dia. É isso. R$ 49,90. É isso. Eu não sei nem como é que os próprios planos fecham as contas. tipo uma pirâmide, né? Um negócio que é meio absurdo. E aí os veterinários acabam entrando, porque o que mais tem é veterinário, e aí eles não têm paciente, estão parados, então eu vou ocupar meu tempo e vou atender planos, ganhando menos, vou atender, pelo menos entra alguma coisa, né? Então, aí eles se submetem a isso aí, né? Mas na parte de exames, eles têm bons parceiros, então. Porque talvez deve ser pior na internação, na cirurgia, né? Talvez os exames ainda tenham uma qualidade um pouco melhor. Sim, hoje, que nem eu estou te falando, hoje tem vários centros diagnósticos bons, né? Que estão ligados a esses planos. Sim, que estão ligados, outros não, né? É muito estranho. Sim. Eu não caio numa dessas. Não. Eu não recomendo para os meus clientes, não faço com meus cães. O que eu recomendo é faça uma na poupança hora do cachorro e quando o seu cachorro precisar, pague um bom profissional, decente, particular, que faça o negócio direito. Porque ninguém lê um contrato daqueles, né? Aquelas letrinhas lá, ninguém lê. Na hora H, quando o cara precisar, aí o cara vai falar, não, no artigo 78 tá escrito que você não pode acessar nosso serviço. Ó, eu fui ontem num cliente, por coincidência, acabei de lembrar desse assunto, eu fui ontem num cliente e o cara falou pra mim, Gustavo, eu gastei uma grana, meu pug morreu faz um ano e meio, ele tá com um filhotinho de shih tzu. Eu gastei uma grana, gastei 50 pau lá no hospital X, porque eu tinha o plano de saúde, paguei 2 anos do plano de saúde X e chegou na hora não cobria a pneumologia. E eu precisava do pneumologista, só tinha no hospital lá o bom, foi 50 mil, tive que fazer um acordo com o hospital pra poder pagar os 50 mil parcelado, porque o plano não cobria. No final das contas, joguei uma grana fora. Né? O cachorro morreu no final e acabou o plano. Por exemplo, até esse cara nunca mais entra e esse cara vai falar para todos os amigos nunca mais entrarem. Sim. Por exemplo, até na medicina humana, né? Eu também tenho plano de saúde porque tem que ter, né? No caso grave, tem um recurso. Internação. Mas esses dias minha esposa estava com labirintite, vamos no pronto-socorro do plano de saúde. Cara, e casualmente nós tínhamos ido num outro médico que a gente vai a cada 60 dias, que ele é um holístico, ele é homeopata, alopata e ortomolecular. E aí, casualmente, tinha feito um check-up, a minha esposa tinha 40 e poucos exames. Eles fizeram assim, ó, nem olhou. É tireoide. Claro que não é tireoide. Né? Aí nós fomos voltamos nesse médico que a gente sempre vai, ele falou, possibilidade, pelos exames, resultado, possibilidade zero. De tireoide. Zero. O plano de saúde humano eu vejo que é bom para internação. Porque é muito caro um quarto de hospital, né? Mas é melhor você chamar o seu veterinário, o seu médico de confiança. Não é? Tanto é que a gente vai no médico privado e você tem que ficar esperto, porque assim como tem veterinários ruins, tem médicos ruins. Sim. Né? E nós temos que ficar muito esperto para ver na mão de quem que a gente está caindo hoje. O negócio está feio. Sim. Se nós receberam um vídeo entrevistando estudante de medicina da pancreatite. Hepatite, né? Hepatite. Como é que chama a inflamação do fígado? Aí o cara fala pancreatite, sei lá. Então o negócio está feio. É complicado. Ainda tem com EAD agora. Né? EAD. Você é veterinário também, né? Mas isso a gente já falou bastante aqui. Bom, e evoluiu, você ficou muitos anos na Provete e saiu da Provete. Aí chegou meu tempo para sair. De 30 anos. Acho que nem eu estava falando nos bastidores com vocês, tem hora para entrar e tem hora para sair. Então, eu achei que tinha hora para sair e que no meu lugar tinha que entrar um jovem, com outro punch, né, com outra ideia, com outra cabeça. E aí eu saí fora, até porque também eu me aposentei e fui tocar minha vida de outra forma. Né? O que você está fazendo agora? Vamos lá. Bom, eu sempre gostei de inovação, de pioneirismo, né, essa coisa. Então, assim que eu me desliguei do Provete, eu comecei a produzir e desenvolver acessórios radiográficos para medicina e para veterinária. Para medicina também? Que eu precisava na minha rotina e que não existiam. Ou produtos que existem e que são de qualidade que pode ser melhorada. Então,
Esse foi a minha primeira atividade depois que eu me desliguei do Provet, né? Mas dá um exemplo de um acessório para cardiologia que não tinha. Um acessório que não tinha, por exemplo, compressor de traqueia, não tinha. Por exemplo, um magnificador radiográfico, que é uma chapinha com 2 bolinhas, eu tive que comprar nos Estados Unidos. E foi difícil encontrar nos Estados Unidos, e acho que paguei por aquilo, uma coisa simples, paguei acho que uns $50 naquela época. Hoje eu tenho 3 modelos de magnificador radiográfico. E para que serve isso? O magnificador radiográfico, ele meio que substitui a tomografia, quando a tomografia não for acessível. Para quem tem acesso à tomografia, o magnificador não interessa. Mas, por exemplo, se você tem um animal, vai radiografar um animal, para ortopedia, o animal está com um supor posterior aqui, com fratura, né? Você pega o magnificador, ele na verdade é uma base que tem uma haste flexível, e o que mais gira, ele tem na ponta uma esfera de 25 milímetros, que é o padrão internacional. Essa esfera você coloca na altura do osso, então vai aparecer o osso e a esfera na radiografia. Acontece que quando você radiografa, toda estrutura que você radiografa, ela é magnificada. Por quê? Porque você tem aqui a mesa, embaixo da mesa você tem o book, que é aquela gaveta onde você enfia o plate, agora é plate, né? Antes era chassi. Existe uma distância entre a região que você está radiografando e o plate. Com isso você tem uma magnificação, por um princípio óptico de física, né? O veterinário ortopedista, quando entra no centro cirúrgico para fazer a cirurgia, ele faz antes disso um planejamento cirúrgico. E ele precisa saber, pela radiografia, o quanto o osso foi magnificado. E isso ele faz através de uma regra de 3, junto com a esfera que tem um diâmetro conhecido de 25 milímetros. Né? Então, com isso, ele já entra na cirurgia sabendo que placa que ele vai colocar, ele já molda a placa, ele já sabe quantos parafusos vai colocar. Tipo Tudo pelo exame radiológico. Radiológico, já com a definição exata do tamanho do osso. Né? Ele já entra com tudo pronto. Isso significa que... Cirurgia menor, mais rápida. Exatamente. Vai fazer uma cirurgia mais rápida, com um pós-operatório melhor, menos anestesia, menos risco, menos custo. É só coisa boa. E um negocinho que era simples por fora. É uma coisa simples por fora. Que louco. Né? Então, esse é um magnificador radiográfico. Bacana. Bom, e além disso, quais são os outros projetos que você está envolvido hoje em dia? Aí depois, eu tenho um irmão meu que ele é agrônomo, e aí ele teve contato com uma empresa, eu fico me distanciando aqui, ele é agrônomo, né? E aí ele conheceu uma empresa que trabalha no agronegócio através de uma empresa de TI brasileira, 100% brasileira, em Santo André. Eles levaram 21 anos para descobrir uma tecnologia onde eles criam algoritmos, e através desses algoritmos, esses algoritmos, eles obtêm sequências de frequências. Tudo é energia hoje na nossa vida. Essas sequências de frequência, elas são orientadas por um satélite geoestacionário, e esse satélite joga essa energia para dentro da tua fazenda, na área que você quiser, mediante as coordenadas geográficas. Então esse é um trabalho que o meu irmão, como agrônomo, faz, com a proposta de aumento da produtividade daquilo que está sendo plantado. Então pode ser qualquer cultura, fruticultura, pastagem e reflorestamento. Então essa energia, ela atua no solo e ela biodisponibiliza os elementos que a planta precisa para o seu crescimento. E ela pode inviabilizar para a planta aquilo que faz mal para a planta, como, por exemplo, o alumínio. Caramba! O alumínio é tóxico para a planta. Então, quando a planta absorve o alumínio, ela se torna meio que tipo raquítica. Você evitando que o alumínio faça parte da planta e permitindo com que outros elementos entrem na planta, diminuindo a energia, você vai ter uma planta mais saudável. E que energia é essa? É uma energia
nossa aqui. Para nós é vago. É aqui, é uma energia daqui, da natureza. Tanto é que é uma energia de baixa frequência, não chega a 100 Hz. Então é uma energia que não faz mal, não prejudica plantas, não prejudica pássaros, não prejudica pessoas, não prejudica Bom, animais. está aí, né? É daqui, só que ela é ordenada de uma maneira diferente. E essa tecnologia foi desenvolvida aqui e só tem aqui por enquanto? Ou existem uma outros? tecnologia que eu acredito que só tenha aqui. Não, o agro brasileiro é, mesmo, muito- moderno, né? É. Os caras usando drones, os Que caras loucura, usando hein? um monte de coisa. Não, hoje. É. E essa tecnologia ela pode ser aplicada em qualquer lugar do planeta. A única coisa que muda é o satélite, porque o satélite ele pega Uma faixa. uma faixa como se fosse um E, gomo de uma laranja. e aonde vocês estão atuando? No Brasil inteiro ou tem algum lugar Nós, específico? não, nós atuamos no Brasil inteiro. Aí o que a empresa faz? A gente entra em contato com o produtor rural, apresenta a proposta e a empresa põe uma área demonstrativa, não uma área experimental, porque a parte experimental já foi faz tempo. É só para o cara entender mesmo e ver que dá certo. Exatamente. Olha o teu pasto ali naquele. Quanto que é? 1 hectare? Quanto que é? Não, a gente pode botar, sei lá, 40 hectares. Nossa, o cara vai se dar bem. Vai se dar bem. É amostra grátis. E é grátis. É grátis. E legal isso. Bem legal. E aí ele vai comparar essa área demonstrativa com a área dele. E a diferença é o aumento da produtividade. Tem capim, imagina. E é exatamente preciso. Pode ser num trecho específico ali, muito preciso. Para você poder fazer justamente essa amostra grátis. E ele Tem que de uma ser, área né? que sim, outra aqui não. Como muito louco. como essa frequência ela não incide com bordas limitadas, como laser, você pega o laser você tem um pontinho. Uhum, Essa não, ela tem uma bordadura. uhum. Então você tem que Tem ter uma gordura para fora, né? exatamente 150 metros. Então a área do cara, da fazenda, Uhum. tem que estar distante dessa aqui em pelo menos 150 metros. Entendi. Porque senão ela vai Afetar ter um ali pouco também. de energia Benefício adjacente. Né? beneficiando e aí vai prejudicar. Então, se o cara tiver 1000 alqueires ou 10 alqueires, funciona igual. Funciona igual. Caramba, muito legal. É. Funciona igual. Muito legal. E tem cara que demoniza o agro brasileiro. A gente pulou uma parte importante que era da questão do ósseo articular, que é repositor. Do ósseo articular. Condroton. Era Condroton? Não, o Toton era o concorrente. Condroplex? Qual que era? Não lembro. Não, é o Consegui. osteocarte. Osteocard, é verdade. Eu lembro dessa fase. Não, aí o que aconteceu? Que essa empresa é argentina. Ele é veterinário e a esposa não é veterinária. Mas eles sempre viajam juntos. Aí eles tinham muita ligação com Santa Maria, com o Rio Grande do Sul, até pela proximidade. E aí um dia eles foram para Porto Alegre e visitaram uma colega minha, que falou, vocês têm que ir a São Paulo para falar com o Edgar. Chama-se Neuza Pacheco, a veterinária. E aí eles pegaram um voo e vieram para São Paulo. E aí eu tive uma reunião com eles, e aí eles me deixaram... Eu sempre tratei tudo que a pessoa que me procurava sempre bem. E com estrangeiro eu sou mais preocupado ainda. Porque eu morro do coração quando vem um estrangeiro e o cara morre aqui, ou que o cara é assaltado. E eu tenho uma maior vergonha disso aí. Tanto é que esse congresso que eu fiz de radiologia foi em Búzios, porque eu sabia que lá a chance de dar problema seria quase igual a zero. Né? Então os caras ficaram soltos lá, iam nas boates, e eu não estava nem esquentando na cabeça. E aí eles vieram para São Paulo. Eu me lembro até direito que eu tratei tão bem. Fui no... gosta de uma bagunça. Gosta. E gosta de verdade. Da cachaça. Inclusive, por tratar bem, eu levei ele no fogo de chão, que é ali um quarteirão do Provete, né? Era, né? Bom, eles foram embora, mas eles deixaram umas amostras. Eles deixaram a amostra de osteocarte e de sulfato de condroitina. Tá, foram embora. Que ano foi isso? Porque eu me lembro que a gente vinha aqui, ele fazia venda casada. Você tem que usar isso aqui. Que ano foi? 90 e pouco? 2000, sei lá. Eu não me lembro que ano que foi isso aí. Acho que por aí, mais ou menos por aí. Por aí. E aí teve um dia que chegou um cão de um cara que amava o cachorro dele, acho que tinha uns 8 meses, e ele dava Royal Canin pro cachorro, e ele falou, se der displasia eu vou sacrificar o cachorro. E a gente escutou essa história, né? Ele falou. O que era um Rottweiler? Era um Rottweiler. E 8 meses é a fase aguda do problema. E aí o bicho tem dor, o cão tem dor. E aí ele foi embora. Por questões éticas, eu não podia oferecer esse produto que eu nem conhecia
Mas quando ele foi embora, eu entrei em contato com a veterinária. É sempre assim, muito ético. Uhum. Sempre foi muito ético. Liguei para a veterinária, fulana, eu tenho um produto que tem indicação para displasia, para osteoartrose, no caso de displasia, porque a displasia tem osteoartrose também, além da subluxação ou luxação. Eu não conheço o produto, você não quer experimentar, porque o proprietário vai sacrificar. Eu quero. Aí o proprietário foi lá, conversou com ela, aí o proprietário voltou e pegou uma daquelas amostras que o Carlos Corrales tinha deixado lá comigo. Cara, e aí eu pedi, você só me fala para a veterinária que resultado que você teve, que me dá um feedback. E ela me deu. Era um caso grave, né? Era grave. E ela me deu um feedback. E foi, sim, espetacular. E aí eu fui testando com outros animais e o resultado era excelente. Falei para minha esposa, Tatá, falei, nossa, isso é um produto para a gente trazer para o Brasil. Porque até então não existia nenhum um regenerador osteoarticular. Humano, muito menos. Né? E aí, enquanto eu estava fazendo uma radiografia durante, sei lá, uma meia hora, eu vou estar vendendo osteocaris para o Brasil inteiro. Né? Sim. É uma mina isso aí, né? Aí eu entrei em contato com os argentinos e eu me propus a montar uma distribuidora, abrir uma empresa de importação, exportação e comercial, e eles toparam. E aí foi assim, desse jeito que a gente começou. E, cara, teve muita gente que tomou o Osteocart para si, por recomendação minha. As pessoas às vezes iam no médico com a receita, com a composição, com a fórmula lá, né? E o médico falava, mal não vai fazer. E aí eles tomavam. Aí foi onde a veterinária, foi uma das áreas onde a veterinária saiu na frente da medicina, assim, lascado. Eu operei o joelho depois, né? Comecei a tomar condroitina, mas quem que veio aqui e falou que o ômega é melhor que condroitina? Puxa vida. Que hoje em dia que a condroitina, condroitina não é tudo isso, tem que dar, acho que era ômega, não era? Não, sabe por que não é tudo isso? Porque a Labs era o único que tinha sulfato de condroitina injetável. Porque a oral realmente não funciona. Da condroitina que você dá por via oral, mais ou menos 10% que vai... Então o que vem na ração que eles falam é peanuts, é só para placebo. Para inglês ver, né? Tá bom. Então o sulfato de condroitina tem que ser injetável. Eu não lembro quem foi, não sei se foi algum ortopedista. Eu não quero falar o nome errado aqui. Ou se foi o endócrino. Ou físio, eu não sei. Fisioterapia, eu não sei. Alguém falou. Será que foi a doutora Estela e a Marina? Não foi. Eu acho que foi nesse estúdio. Bom, mas enfim. Ok. Pô, legal. Então, comprimido de condroitina não resolve, porque eu tomei uns 10 anos. Mas tem outras coisas também, né? Você compra aqueles americanos, que o cara fala que é para saúde da articulação. E tem muita coisa lá, não é só condroitina. Mas os americanos têm uma coisa decente, né? Sim, agora tem. Hoje você vai na farmácia, tem uma porrada de. Então, assim, um monte de regenerador. Tem os colágenos, tem os negócios do Não, e outra, naquela época a gente quebrou paradigma. Porque, não sei se foi ontem, ainda escutei um cara falando, até não sei onde foi, que a cartilagem não era regenerada. Eu falei até para Natal, o cara falou uma coisa errada. A cartilagem é regenerada. Né? Então a gente quebrou o paradigma. Né? Então a cartilagem sendo regenerada, porque a cartilagem ela é avascular e aneural. Esses dois. Então, por isso que se falava sempre que a cartilagem não seria regenerada. Mas ela é uma coisa viva lá. Como é que ela se mantém? Então, ela se mantém porque todos os nutrientes se difundem. Por isso que é importante para você, para nós, tomar água. Porque quando a pessoa não toma muita água, a cartilagem começa a desidratar e aí toda a nutrição, toda a difusão não acontece. Entendi. E aí a cartilagem vai degenerando. Tem que ser meio banhada lá, né? Exatamente. Interessante. E deixa eu fazer uma última pergunta sobre displasia e sobre regeneradora. Você falou que o cara ia sacrificar o cachorro, né? Ia sacrificar. Não tem cirurgia que resolve ou ameniza a displasia? Sim, tem algumas cirurgias que você pode fazer, né? E naquela época não tinha ou o cara não queria fazer cirurgia? Não, até tinha, né? Mas eu não sei quantos ortopedistas naquela época faziam. Mas, por exemplo, uma cirurgia que praticamente pouco se faz até hoje é a prótese, né? Coxo-mural. Sim. Isso é uma cirurgia que requer uma técnica mais ou menos, né?
Então são poucos veterinários que estão Os fazendo caras isso. cortam a cabeça do fêmur, né? Sim, tira a cabeça do fêmur. Não, tem uma cirurgia que você resseca a cabeça, né? Sem colocar prótese, Sim. e aí o trocânter maior, que tem uma anatomia que lembra um pouco a cabeça do fêmur, ela vai trabalhar dentro da musculatura e aí forma-se uma pseudo-articulação ali. E o cachorro consegue ter uma vida razoavelmente normal? Sim, sim. Especialmente os de mais leves, né? Sim. Eu me lembro que na época que eu ainda achava que eu ia ser clínico, eu fiz os cursos lá com o francês, que veio na USP. Ah, me lembro. Me lembro e trouxe as cabeças de fêmur lá, tudo que ele já fazia. Isso aí há 30 anos atrás. Deveria estar mais desenvolvido hoje em dia, né? Sim, poderia. Que era de Lyon. Você lembra disso aí, não lembra? Claro que me lembro. Eu acho que ele veio algumas vezes até. Né? Mas isso aí faz tempo, isso aí. Hein? Bom, no início a gente conversou sobre a questão da empresa nova de diamantes. Que história é essa? Então, é uma empresa que se chama, pode falar o nome? Lógico que pode. Essa empresa chama-se Stargen. Stargen. É uma empresa nova, que foi montada por 2 sócios. Um deles é meu sobrinho. Na verdade, é sobrinho da minha esposa. Tanto por isso que ele é um japonês. E um amigo dele. Eles são aqui de Moema. Onde a proposta da empresa é oferecer ao cliente experiência emocional, que redunda num diamante, porque essa experiência emocional ela precisa ser eternizada através de algo eterno, e no caso é o diamante. Então o que a empresa faz? Tudo é emoção nesse negócio. Ela pega um material biológico, isso pode ser feito de uma pessoa, pode ser feita de um pet, em vida ou após a vida. Vai trabalhar para todo o mercado, para todo mundo, né? Para ser humano e para pet. Exatamente. E qual é o material biológico que a gente pega? É cabelo, pelo, unha, casco, cinza de cremação, crina. Esse material é pego, é extraído o carbono, porque todo o diamante ele cresce, se forma no laboratório ou na natureza através do carbono. Pode falar. Essa empresa retira o carbono, purifica o carbono no máximo que puder, porque isso redunda numa qualidade do diamante superior, bem superior ao da natureza, eu já explico por quê. E esse material, depois de purificado, ele vai para fora, porque aqui essa tecnologia não existe, e é submetido à tecnologia mais sofisticada do mundo, que é a nanotecnologia. Por quê? Porque até então, a tecnologia que se usa, e que se usava, e que se usa, é por alta temperatura e alta pressão, que é chamada de prensa. Alta temperatura e alta pressão simula o que acontece na natureza, para se formar o diamante em milhões de anos. É alta temperatura e alta pressão. Só que a tecnologia mais sofisticada hoje, que é a nanotecnologia, ela deposita um átomo de carbono em cima de um átomo de carbono. Ela usa alta temperatura, zero pressão. E por que isso é importante? Porque esse diamante ele cresce dentro de uma máquina, num espaço pequeno, controlado, onde tem vácuo. Qualquer resíduo que queira entrar no diamante, na sua formação, ele é evitada a entrada dele. O que não acontece na natureza. A razão do porquê o diamante natural, ele não é tão bonito quanto o coisa, porque ele tem resíduos. Então a gente que é leigo de joia, de diamante, de brilhante, sei lá... Pô, você é da colônia, você não podia ser, né? Você também é, não? Quer dizer que os diamantes agora artificiais são melhores que os naturais? São melhores? São mais valiosos? Não são mais em conta. A gente não usa até artificial e nem de sintético, porque eles são naturais. Diamantes. Tá, mas esses diamantes feitos com tecnologia, não sei como é que você chama isso, por que se eles são mais puros, eles não valeriam mais que os naturais? Porque o natural é uma pedra rara. É uma raridade. É uma raridade. O ser humano gosta de ter coisa única, né? É verdade. Não, mas eu já vou te falar, essa pedra é única também.
Porque se você tiver uma pedra dessas, ninguém no mundo vai ter. Sim, Porque foi pelo seu feito bicho. foi do teu picho do. Porque a gente também tinha agulha, lembra a agulha que tocava disco? Era de diamante, lembra? Do LP? Então agora vai poder ser de um diamante artificial, um diamante feito industrialmente. Acho que até poderia. Poderia, né? Pode também ser usado, porque lembra que o vidraceiro usava diamante para cortar vidro. Sim. Então isso aí vai mudar tudo. Diamantes de qualidade ruim são usados para isso. E qual que é a quantidade de, por exemplo, Material, pelagem do animal que precisa ser usada? Por exemplo, se for pelo, uma colher de sopa. Ah, é pouca. Pouca quantidade. Pouca. Para formar um diamante de que tamanho? Não, aí essa quantidade você produz o tamanho do diamante que você quiser. Entendi. Só que leva mais tempo. Entendi. Então se é de um humano, eu tô com meu avô que está para falecer, eu vou lá e corto o cabelo dele e dou para a empresa, é isso? Sim, pode ser. Porque, vamos supor, eu não quero cremar o meu avô. Certo. A religião judaica não pode cremar. Ah, sim. Mas você pode fazer por de outras maneiras. Sim. Que é interessante isso aí. Para fazer um anel, para fazer um pingente. Aí, sim, Né? O primeiro passo é fazer o diamante. E depois no segundo passo, se o cliente quiser fazer uma joia dali, ele pode fazer. E aí a empresa tem um Não, mas isso designer. vai bombar no mercado humano e no mercado pet. Sim. E é acessível esse produto? A produção do diamante memorial, o diamante de laboratório memorial, ele é um processo mais caro. Uhum. Porque a empresa tem 3 tipos de diamante. Ela trabalha com diamante natural, diamante de laboratório e diamante de laboratório memorial. O que a gente estava falando? Valor. Do valor. Se você comparar um diamante de 1 quilate de laboratório, você está pagando hoje R$ 17.500, que pode ser pago em 10 prestações de 1.750 ou à vista no Pix com 10% de desconto. O cara já está fazendo a venda. Já. Boa. Bom vendedor. O natural de 1 quilate deve estar valendo entre 45 e 50 mil. Tá. O aumento de 1 quilate para 2 no laboratório é em progressão aritmética. Uhum. Então, de 2 quilates é R$35 mil. O de 2 quilates natural eu não sei nem quanto que é. Não sei se, sei lá. Não sei. Geométrico. Muito mais caro. Geométrico, Porque é geométrico. É. Uhum. É muito mais caro. Então, Então isso aí é para o público A, mas... não, mais ou menos, porque tem gente do público A que não faz. E o cara que tem Que não pouco dá valor. dinheirinho vai lá Depende a relação que você tem com aquele Você ser. falou, Sim. emocional mesmo. É emocional. Né? Então tem gente que tem muito dinheiro que não vai fazer. E isso aí tem chance de ficar mais barato ou não? Ou sempre vai ser caro? O memorial, ele sempre vai ter vai ser mais ou menos desse jeito. Mas tem como fazer um não memorial, e aí, se não quiser fazer memorial, aí sai mais em conta. Entendi. Bem legal. Mas Bem bacana. o não memorial pode ser de um ser que foi... Não, aí não. Aí a fonte de carbono é outro. Então. Aí já é butano, em princípio. Ah. Agora, outra coisa importante. Assim, eu jamais trabalharia numa empresa enrolada. Todo diamante que vem, ele vem com um número gravado a laser. Uhum. E todo diamante vem com um certificado da maior certificadora do mundo em diamante laboratório. Se quiser um certificado de um diamante como se fosse natural, também pode vir. São as 2 maiores certificadoras, a GIA e a IGI. Eu não trouxe porque eu não ia. O certificado vem o número que coincide com o do diamante e vem também escrito diamante de laboratório. Entendi. Bem legal. Então, ele é um diamante. Bem interessante. E é um diamante até mais resistente do que o natural, porque é no resíduo que o diamante perde a sua dureza, acaba tendo mais fragilidade. Eu não acredito em sorte, né? Então, tem gente que fala, e tem até o ditado, né? Sorte, na verdade, é quando a competência encontra com a oportunidade, né? Mas você teve, ao longo da sua vida, vários momentos em que você estava no lugar certo, do jeito certo e com a competência certa, né? E aparentemente,
tô te conhecendo agora, então não sei se eu tô falando uma bobagem, mas aparentemente não foi algo de família. Você saiu relativamente jovem do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo. Você... como muitos Durango Kid com uma mão na frente e outra atrás. Então, é isso. Ao que você atribui toda essa sua história visionária? Você estava sempre um passo à frente, sempre dando um pontapé inicial em várias áreas diferentes, né? Cara, isso aí cai no meu colo, essas coisas caem no meu colo. Assim, parece que eu tenho uma proteção divina maior. Exemplo, ontem, no meu prédio, eu moro aqui na Jandira, no 550. Você veio a pé? Vinha, claro. Fez o esporte do dia. Era claro. Antes de vir para cá, eu subi os 7 andares. Todo dia a gente faz assim, porque eu não faço academia. Você está vendo muito Drauzio Varela. E por que a gente estava... Aí o meu prédio está mudando a frente, a fachada, né? E aí tem a escada, onde tem aqueles 2 portões, né? Os caras querem fazer de diamante. Aí tem 3 degraus que eu tive a manha de contar hoje, para depois o portão da rua. E eu fui olhar para dentro da obra, levei o maior tombaço ali dentro daquela gaiola, né? Porque tem 2 portões, né? Uhum. Cara, não me arranhei, mas o maior tombaço, cara, um tombaço. Eu sei que eu me segurei e fui com a fuça, mas não toquei Nem o quebrou chão. O braço, nada. Não quebrei braço, no joelho, na calça, não rasgou nada. E saí caminhando porque a gente foi fazer lanche. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Bate na madeira aí. Só tenho que agradecer. Saúde excelente. Então... Vai continuar fazendo história. Sei lá, tomara. Eu estava comentando, acho que ontem, hoje ainda, depois que você aposenta e você se afasta na sua profissão, você passa a ser esquecido, faz parte, né? Então você já não é mais importante, ou é menos importante. Sim. Né? E o que eu faço propositalmente? Eu me mantenho vivo no mercado. Sim. Então tem eventos, eu estou indo, então eu acabo sendo, assim, muitas vezes o mais Mas você velho. ainda deve ser bastante homenageado, não? Não, acho que isso já passou, mas, assim, eu não gosto muito de falar isso, mas no final do ano eu fui num evento da Botu Pharma e não falaram de ninguém, de mim falaram 3 vezes no evento. Então. Né? E o dono do laboratório depois veio falar comigo. Né? Então, a gente tem mais nome do que a gente imagina. Sim. O Provete tem mais nome do que a gente imagina. Mas eu prefiro que seja assim, que eu continue assim, porque eu já fui arrogante uma vez. Eu fui metidinho, achava que era o bom da bola quando eu era radiologista de cavalo, entendeu? Uhum. Mas era moleque, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fui para um evento, não foi na Irlanda, foi na Holanda, e aí tinha um autor de um livro de radiologia, que é o tal do Killy, que é um irlandês. E aí tinha um piano, ele tocando piano, todo mundo ao redor tomando cerveja, cantando, e o babaca aqui achando que ele era o bonzão da bola, né? A partir daquele momento, dada a humildade desse cara que era o livro top da radiologia veterinária, falei, daqui para frente, parei com essa frescura. Sou ninguém. E aí todo mundo hoje fala que eu sou muito humilde. E cada vez mais eu quero ser mais humilde. Porque a arrogância não tem... Mas o que você fez está feito aí, ninguém pode apagar, né? Não, é o que fala. Às vezes até já falo, com o passar dos anos, vão me esquecer do Edgar. Isso esquece todo mundo. Mas teve um veterinário que falou, foi o Marcelo Sanson, que você deve conhecer. Ele falou, mas a sua história não desaparece. Né? E outra, eu tenho necessidade de deixar um bom rastro, entendeu? Eu jamais quero que fale, esse besta desse veterinário. Picareta. Esse picareta. Pelo amor de Deus. Não, longe disso. Né? Edgar, os médicos veterinários, de maneira geral, eles não são exatamente muito bem conhecidos pela visão de mercado, pelo empreendedorismo. Então, poucos, não vou falar uma porcentagem porque eu não sei, mas poucos são os que de fato são bem-sucedidos, né? E você está nesse rol aí dos bem-sucedidos. Que tipo de mensagem ou de características que você acha que é importante, que essa nova geração
está se formando precisa ter para também trilhar esse mesmo caminho que você Cara, eu fez? sabia que você ia fazer essa pergunta. Você porque sabia? Eu tive Então a você é manha... evidente, cara. Hã? Você é evidente também. Também. eu tive a manha de olhar antes de vir aqui para ver qual é o modus operandi desse podcast aqui. Né? Aí eu assisti a do Alexandre Rossi. Que foi a primeira. É. Você pegou o que a gente era menos tarimbado, menos Foi talhado. o primeiro de todos. Se bem que a gente não mudou muito, ó. Não. E aí Continua vocês fazendo as mesmas fizeram perguntas. essa pergunta que eu acho difícil, porque eu acho que essa resposta tinha que ser otimista. E é difícil ser otimista. Porque a partir do momento que você... E aí os jovens que vão me escutar, eles vão ficar... Pô, Mas é bom eles se coçarem. Porque hoje a gente até ouviu falar que 50% das faculdades veterinárias do mundo estão no Brasil. Sim. Então, virou carnificina, né? Então, cada um cobra cada vez menos porque é o seguinte, o nosso mercado é um bolo, né? O mercado, esse bolo está crescendo, o mercado está crescendo, esse bolo está crescendo. Só que o crescimento dos profissionais veterinários é maior. Então, a fatia do bolo vai ficar cada vez mais fina. Mas eu acho assim, muitos veterinários que entram não se formam e muitos que se formam não exercem. Sim. Mas é o seguinte, ó, eu entendo o que você está falando, você tem toda a razão, mas a questão é, existe ainda um espaço enorme para você se especializar em áreas que Sim. talvez não estejam Sim. sendo bem exploradas Tem ainda. coisa que não aconteceu ainda. Então, exato. Eu acho É olhar para a medicina e ver como a medicina tá e ter ideia. Sim. Né? Sim. Eu acho que o veterinário pode se orientar muito em cima da medicina, né? O que está se fazendo na medicina, né? Eu acho que a especialidade seria a opção. E eu, se fosse hoje um recém-formado, Que lado você iria? eu iria... Bom, eu não sei que especialidade eu faria, mas independentemente disso, eu ia me procurar me colar ficar na cola de um bom profissional, de um bom centro, um bom hospital, alguma coisa assim. Uma Do referência. jeito como é uma referência, do jeito como eu fiz quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Porque o que acontece é o seguinte, no Provet, quando o Provet foi crescendo, a quantidade de profissionais, bons profissionais, teve que crescer também, e a gente não tinha bons profissionais, porque a radiologia no mundo inteiro, seja veterinário ou na medicina, é uma raça meio que em extinção. Extinção. É difícil você ter bons profissionais na radiologia. Então, quando a gente tinha um estagiário, que a gente tinha um monte, se evidenciava com a gente ficava de olho nele, treinava ele, e ele passava muitas vezes a ser um radiologista no Provet. Legal. E assim, o cuidado que a gente sempre teve não era só o aspecto técnico, mas também o relacionamento dele com o cliente. Porque não adianta você ser o top tecnicamente E ser chucro lá, né? e ser um chucro. Tosco, É melhor você ter um bom relacionamento e ser um profissional médio. mediano. E quantos Provetes chegaram a existir? 3. Só 3? Aí Só não, cara. 3 enormes, né? Eu não sei, mas eu achei que tinha. Chegou uma época que tinha 15. Eu não sei, porque Não. Na Vila Carrão, teve no Alphaville, que a gente durou um ano e a gente fechou, porque o Alphaville é um mercado estranhíssimo. Carrão aqui. Carrão, na Anália Franco e aqui. Legal. Depois teve uma época que teve em Santo André Quantos também. bairros tem? Então, tem Não, ABC. Sim. A Grande São Paulo são quanto? 20 milhões de habitantes. Né? Sim. Eu não sei o quanto você está familiarizado com inteligência artificial, né? Sim, Mas- bastante, porque Bastante, ótimo. porque eu estou trabalhando em 2 projetos de inteligência artificial. Tá, Que eu então... nem falei aqui. Então tá. Mas a questão é, hoje o dono do cachorro, minimamente antenado, ele procura muita coisa. Hoje você pode ter a possibilidade de mandar uma foto da ferida ali do cachorro e falar, o que é isso? Para a inteligência artificial responder, né? Então, muitas vezes o cara não vai no veterinário, e quando vai, ele já vai praticamente com um diagnóstico fechado, Sim. né? Que rumo que você acha que isso vai tomar? Você acha que isso vai ser bom ou vai ser pior? Porque ao mesmo tempo em que se o nosso objetivo é tratar mais animais de uma maneira mais
popular, vai popularizar a medicina, talvez seja até legal, o cara vai estar mais consciente se ele souber usar bem a inteligência artificial. Mas o veterinário ele vai ter que saber muito, explicar muito para ter alguma coisa diferente do que aquela IA tá falando pro dono do cão. O que você acha? Bom, Que rumo que vai tomar? Tem muitas coisas que é um caminho sem volta. E é indiscutível que a inteligência artificial é um caminho sem volta. Até porque a inteligência artificial ela acerta mais do que o radiologista. Né? Então você tem que pegar, se você pegar a imagem e botar na IA... Ele te dá o diagnóstico, cara. Ô, Dan, sabe o que aconteceu esses dias? Desculpa te cortar, eu quero muito ouvir sua opinião, mas olha o que aconteceu esse dia. O Daniel estava ouvindo um episódio nosso. E ele sabia que era... Na verdade, ele queria lembrar de uma parte do episódio. E ele sabia que estava em tal episódio aquilo que ele queria lembrar. Só que ele falou, puta, não tenho 1h30 para ouvir o episódio. O que ele fez? Ele pegou e jogou o link no YouTube, no ChatGPT, e falou, por favor, ChatGPT, me fala qual que é. O Gustavo falou uma fala que eu queria lembrar o que era. Ele queria saber o que era a vibrisa, que era o bigodinho do cachorro, e ele queria lembrar essa palavra que ele não lembrava. Cara, em menos de 1 minuto, o ChatGPT viu o nosso vídeo inteiro de 1h30 e falou, olha, o que o Gustavo falou no minuto tal, não sei o que, era vibriça. É isso. Tem um colega que está tentando colocar... É por isso que eu estou meio que envolvido, mas mais para apoiar esse colega, inteligência artificial para radiologia veterinária, com bons resultados. Com bons resultados. Não, e vai chegar lá, né? Bom, mas desculpa, eu cortei sua principal resposta, que era importante. Na veterinária como um geral, que caminho que vai levar? Para um clínico geral, por exemplo, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom, vai ser ótimo. Né? Por exemplo... Ele vai jogar os exames lá e vai ter uma resposta também. Né? Por exemplo, vamos falar da radiologia. Você tem como o radiologista é um ser em extinção, tem muitos hospitais que não tem um radiologista, né? Ele está lá sozinho, de noite, de madrugada. Ele joga na inteligência artificial, a inteligência artificial vai ajudá-lo a resolver aquele problema. Diagnosticar, medicar, tudo. Né? Exato, né? Então, quanto mais usar a inteligência artificial, ela fica mais inteligente, né? Sem dúvida, mas ao mesmo tempo, o dono de cão muitas vezes não vai levar o cachorro no veterinário. E se for no veterinário e tiver um veterinário chucro que não fala, não é técnico, não sabe explicar, pra que eu vou pagar a consulta no veterinário se eu tenho um ChatGPT aqui que me dá de graça o diagnóstico? Para coisas mais simples, diarreia, vômito, o cachorro tá claudicando, o cachorro tá, enfim, uma ferida de pele. Eu não sei como é que isso realmente não pode acontecer, né? Mas o ser humano sempre se automedicou e sempre procurou dicas por aí, né? Mas quando a coisa aperta, vai ter que ir no médico ou no veterinário. Não vai ter como receitar um antibiótico pelo IA, né? Não, porque as informações são violentas, né? Isso também vai entrar na formação da acadêmica. Daqui 10 anos o mundo vai ser completamente diferente. Diz que daqui 5 anos a gente não vai mais reconhecer esse mundo, né? De tanto que a coisa vai mudar, de tanto que vai evoluir. Vamos ver o que vai dar. Eu gostava do mundo analógico. As relações humanas analógicas eram muito melhor que as relações digitais. Virtuais. Virtuais. Era menos fiscalizado também, né? Devia ter sido preso. Tanta besteira que a gente fez, né? Mas ninguém ficava sabendo. Bom, eu vou aproveitar aqui você um pouco ousado, não sei se você podia falar, mas você falou de 2 projetos de IA. Um, você comentou que era da radiologia, e o outro? O outro é para grandes incorporações, onde eu estou atuando no mercado veterinário. É uma empresa americana que criou ela tem 10 anos que está nos Estados Unidos, 4 anos no Brasil. Ela criou 8.000 algoritmos. A gente vai contratar o marketing dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, porque isso não é um negócio barato. Então tem que ter punch financeiro para implantar isso. Onde a gente vai descobrir, através do marketing da empresa, qual é a dor de cabeça, qual é a dor de barriga da empresa. Toda empresa tem uma dor de barriga. Em cima da dor de cabeça, ou da dor de barriga da empresa, entram em ação XYZ algoritmos que vão resolver o seu problema na empresa. Em princípio, num primeiro momento, de uma forma mais grosseira. Depois a empresa, ela pule essa questão dos algoritmos para fazer uma coisa bem focada e assim resolver o problema da empresa.
com a proposta de aumento da rentabilidade da empresa. Então, você imagina quanto tempo que uma equipe de marketing leva para implantar um projeto, terminar esse projeto. Você mesmo falou, em segundos, a inteligência artificial vai te dar a solução. Vai chegar pro dono e falar, você tem que sair fora. Muitos. Então, Vai se aposentar. Põe um cara técnico aqui no seu lugar. É por isso que tem muita profissão que hoje existe e amanhã não vai existir mais. Sim. Mas vai ter outros que vão aparecer, né? E tem outros que vão aparecer. Sempre foi assim. Quem- Tá aumentando a velocidade das coisas. Só que agora a parte tecnológica tá ficando maior, então os caras têm que ir mais para exatas, né? Mais para dados, mais para, Sim. né? Muito bom. Muito bom. Maravilha. Tem alguma coisa a mais que você queria contar? Alguma história curiosa que a gente não perguntou? Não, acho que chega de Ah, mas- encher os ouvidos de Você vocês. falou que você não é muito de falar, mas você falou. Você falou bastante, falou bem, foi legal. Não sei se falei bem, né? Não, falou bem. E quando é que você pensa em parar de tudo? Pra aposentar, curtir Não o mundo, penso. viajar? Não pensa, vai trabalhar até o final. Enquanto eu puder, E você Eu vou- faz isso porque você sente necessidade, porque eu é seu gosto. sonho, porque você eu gosta. gosto. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Ficar aposentado, ficar coçando, não é o meu perfil. Entendi. Vê uma Netflix. Mas viajar, não Não, gosta de sim, isso sim, vai fazer parte, faz parte, né? fazer? Uhum. Faz parte. Mas quando você Mas viaja, é- você não tá parado, né? E você ainda aprende muito nas viagens. É, claro. E é um conhecimento que não ocupa espaço, né? O Luiz Pereira que fala isso, né? Muito bom. E viagem é uma experiência. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito legal, Edgar. Obrigado por ter vindo, foi ótimo. Espero que você tenha gostado também de ter participado. Não, claro. Espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não, muito legal, foi ótimo. Da minha experiência de vida aí. Muito bom, muito legal. A gente gosta bastante de Espero que conversar. a molecada veterinária assista. Pois é. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto a gente gostou. E não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de se inscrever no canal e de deixar seu comentário aqui pra gente também, tá bom? Valeu, até a próxima. Até a próxima. Boa.